uma escola bíblica dominical. Estamos felizes por essa oportunidade de estar falando ao seu coração sobre as lições da escola dominical que abençoam e edificam a nossa igreja. A lição de hoje é a lição de número 5 da revista Santificação, e essa lição fala sobre o processo de santificação. Nosso texto-chave de hoje encontra-se em Gálatas 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ao longo dessas lições da escola dominical, nós temos aprendido que a salvação do homem ela é um ato. A regeneração, através da conversão, ela é imediata, mas a consciência de que fomos regenerados, ela pode surgir gradualmente. Então temos visto isso durante essas lições, que temos um processo de santificação para encarar. Então ele é um processo de cooperação. Essa lição vem muito falar da cooperação entre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa humana. Mesmo que entendamos que existe uma participação passiva do homem no processo de santificação, porque o seu crescimento espiritual ela é obra da graça divina, então nesse contexto ela é passiva. Mas a santificação só ocorre a quem está perto de Deus e a quem se rende ao comando do Espírito Santo. Então existe aí a vontade do homem também. Então nesse sentido o cristão tem o privilégio de cooperar com o Espírito Santo para que a santificação ocorra. Então nós vemos aí uma parte que é passiva, porque ela vem da graça de Deus, Ela é uma dádiva do Espírito Santo, mas também nós vemos que o homem ele tem que se render, Ele deve se render a esse comando do Espírito Santo para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Então, no ponto 1.1 da lição, ele começa a falar da pessoa que habita no crente. Quando cremos em Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, mas nem por isso nos tornamos deuses. Não é o Espírito Santo agindo somente por ele, Tem também a pessoa humana. Então, somos habitados por um ser divino que opera em nós para produzir seres humanos santificados, com a possibilidade de nos transformarmos à imagem e semelhança de seu Filho. Então esse favor não é para qualquer um, mas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que se converteram e que se renderam ao Espírito Santo. Em João 14, versículo 17, nós podemos ler que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então nós vemos aqui que apesar de ser dado pelo Espírito Santo, dado por Deus, essa graça, um favor imerecido, nós temos o Espírito Santo por um ato, que é o ato de conversão, pelo ato de arrependimento e pelo ato de nos convertermos e acreditarmos em Jesus Cristo. Então, no ato da conversão, realmente nós conhecemos o Espírito Santo e recebemos a pessoa do Espírito Santo para habitar em nós. Então, não é em qualquer um do mundo, Como diz o versículo, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas nós o conhecemos. Nós quem? Os cristãos, Os que se converteram a Cristo. Então, no ponto 1.2, ele fala sobre a pessoa e a pessoa cooperam. Que pessoa e pessoa são essas, Vemos que é necessário cooperação, pois o Espírito Santo não encarnou em nós. Isso seria uma heresia, Dizer que fomos encarnados pelo Espírito Santo. Se fosse encarnado em nós, ele agiria totalmente no comando. Mas esse processo é de pessoa divina e pessoa humana, agindo em cooperação no desenvolvimento da salvação, a fim de que sejamos santos. Então nós precisamos ser santos porque Deus é santo, Sede santos porque eu sou santo. É sempre bom lembrarmos que o Espírito Santo é uma pessoa e ele possui personalidade e não é só uma influência na nossa vida, é realmente uma pessoa divina habitando em nós, seres humanos. Por isso precisamos dar atenção a ele, nos aproximarmos e darmos ouvidos à sua palavra. Sabe aquele amigo que a gente para de dar atenção e daqui a pouco ele se cala? Porque a gente precisa dar atenção aos nossos amigos, E não é à toa que nós temos o versículo de 1 Tessalonicenses 5,19, que diz, não apagueis o Espírito. Então nós precisamos alimentá-lo, nós precisamos deixar ele aceso, deixar a voz do Espírito Santo
falar ao nosso coração e nós devemos estar atentos a essa voz. Porque se não dermos ouvidos a essa pessoa que é o Espírito Santo, a gente não vai mais ouvir a sua voz, né? Ele pode até estar falando, mas para nós é como se ele estivesse calado, porque a gente está dando muito mais lugar às obras da nossa carne do que ao Espírito Santo. Então nós precisamos reagir a ele, né? E nesse contexto a gente entra no tópico 3, a pessoa que reage. A pessoa que reage, né? O cristão que reage, que deve reagir. A nossa reação, por ser, pode ser como os exemplos abaixo aqui colocados pela lição. Né? Que reações são essas? Na letra A, aqui ele colocou atender às advertências contra os males e as tentações. Vamos ver em Gálatas, deixa eu abrir aqui a Bíblia, Gálatas 5, versículos 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então ele diz aqui que a gente tem que, o tempo todo, prestar atenção nessa militância, né, que existe, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas do querer do Espírito Santo, do querer da vontade de Deus. Na letra B, a lição nos traz aqui o empenho, né, o empenho do cristão. Então a gente deve se empenhar ao máximo para um viver santo, porque senão nos afastamos do Senhor. Né? E não é isso que nós queremos, porque Satanás está nos observando, né, para ver se realmente nós estamos mais voltados à santificação ou dando mais ouvidos às obras da carne, ao pecado. Então em Gálatas 6, de 6 a 10, ele fala sobre o se empenhar ao máximo para um viver santo. E esse texto diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então o Senhor aqui nos exorta, né, para esse empenho. Enquanto tiverdes oportunidades, façam o bem, né, principalmente aos da família da fé. A gente já veio aqui estudando também essas lições, falando da importância da comunhão com os irmãos e de um ajudar o outro a se manter de pé. Né? Quem está de pé, cuidado para que não caia. A importância de a gente estar ajudando um ao outro nessa caminhada rumo à santificação. E na letra C ele vem falar sobre permitir que seja produzido em sua vida o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito a gente vê em Gálatas 5, 22, né? Que nós podemos ler também, mais um texto para a gente ler junto. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós aprendemos muito também sobre esse fruto, né, quando nós vimos a revista das lições do Sermão do Monte. Quantas coisas nós, como cristãos, né, devemos nos preparar, né, para essas atitudes estarem afloradas em nós, para que seja parte da nossa vida esse modo vivendi do cristão. Né? Então, se empenhar e permitir que em nossa vida seja realmente produzido esse fruto do Espírito, né? Que está aqui em Gálatas 5, 22 e 23. E no ponto 2 ele fala sobre um processo que leva a vida inteira. A gente também já vem falando que esse processo de santificação não é um processo imediato, não é um ato imediato, ele é um ato contínuo. Né? E esse processo é uma luta infindável. A luta contra as obras da carne e as forças que o induzem ao pecado vão existir enquanto durar a sua vida terrena. Então, realmente, a gente fala aí, o pessoal da aula online de quarta-feira já está acostumado com essa coisa que a gente sempre fala. Se você está se sentindo muito confortável na sua vida cristã, desconfie.
Desconfie que algo está errado, porque a nossa vida cristã ela é uma vida de conflito, ela é de luta. A gente não pode estar confortável com a maneira que nós estamos vivendo. Então nós vivemos desconfortáveis, nós vivemos inconformados com essa vida, com esse mundo, né? Porque a vida cristã ela é de transformação e luta diária, luta dos inconformados com o pecado. Foi sobre essa luta que Paulo escreveu a Timóteo quando disse em 1 Timóteo 6, versículo 12, combate o bom combate da fé, toma posse da fé. E já no final da sua carreira, em 2 Timóteo 4, 7, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então que bom combate é esse? É exatamente esse combate contra a velha natureza, que o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca, e por isso Cristo ordenou vigiai e orai, em Mateus 26. Segundo, é o combate contra o mundo. O maior perigo é o cristão que tem desejo de ser aceito pelo mundo. E nesse desejo acaba abrindo mão de princípios, né, para agradar as amizades do mundo. Isso é um perigo na vida cristã. A gente não tem que agradar esse mundo, a gente tem que fugir das amizades do mundo, das coisas que nos levam ao afastamento da nossa vida com Deus. E terceiro, o combate contra o inimigo, né, contra Satanás, o inimigo das nossas vidas. O objetivo do inimigo é a ruína da raça humana. Então a maneira que ele tem para te destruir, nós também falamos isso na aula da semana passada online, a maneira que ele tem para te destruir é te fazendo pecar. Porque você pecando, você se afasta de Deus, né? E se afastando de Deus, ele vai estar pronto para te devorar. Então que nós estejamos prontos e vigilantes. Termino essa aula com o texto de Paulo aos Filipenses. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe neste domingo.